Bom, eu tenho dito que esses vídeos serão pequenas amostras. E esse vídeo é sobre mentoria. Origem do termo mentor e da mentoria. Nada acontece assim da noite para o dia, né? A gente estala o dedo e aconteceu. Não, as coisas começam acontecendo lentamente. E a mentira e o engano, elas são produzidas com dados verdadeiros, para que aquilo se torne convincente, fique convincente para a pessoa que está ouvindo acatar aquilo como verdade ou aceitar. E quanto mais parecido com o verdadeiro, mais fácil fica de enganar alguém. Então, hoje em dia nós temos, além de palavras, discursos, técnicas, métodos que conquistam muito rápido, atraindo muitas pessoas, e por isso a gente deve parar para analisar com cuidado. Principalmente eu falo para quem tem uma proposta de restaurar os caminhos de acordo com o que está escrito na Bíblia, para quem segue essa premissa, para quem tem como base essa premissa de restaurar, de falar a verdade, né? Então a gente precisa observar e antes de ensinar algo, antes de passar algo para alguém, a gente precisa parar para analisar o que a gente está transmitindo para alguém. Então, o primeiro passo e a primeira coisa que eu quero deixar aqui é pergunte a si mesmo: se você usa esse método, se você está usando ou se utilizando desse termo mentor, mentoria, eu estou usando isso, esse método, essas palavras, porque Deus me dirige pela Bíblia? Ou porque eu soube por alguém, porque eu li alguma coisa, eu vi fazendo, e as pessoas estão obtendo muito sucesso ou dinheiro com isso, então eu achei esse termo bem na moda, sabe? E todo mundo está usando, então vai ser bom para trazer engajamento. Eu vou contribuir lealmente para o crescimento do reino de Deus? Eu estou contribuindo lealmente, de uma forma leal? Ou eu vou fazer isso para inchar meu ministério? Né? É para inchar? É para eu ganhar sucesso e dinheiro? Ou eu só quero mesmo, de repente, que as pessoas me vejam? Eu tenho uma necessidade de ser visto, de ser ouvido, porque se for esse o caso, é algo que a gente precisa colocar diante de Deus para ser tratado, né? Deus precisa tratar do nosso interior para que a gente possa estar falando, ensinando, pregando. Eu desejo que as pessoas me sigam, é só por esse desejo que as pessoas me sigam, ou porque eu fui salvo, eu fui liberto, é por isso que eu estou aqui transmitindo essa mensagem? Eu faço essa pergunta para mim mesma, porque dificilmente, se vocês repararem, eu estou aqui fazendo vídeo, eu tenho muitas coisas na minha vida acontecendo e muitas vezes eu não tenho tempo, não tenho condições de estar fazendo vídeos o tempo todo. E eu tenho realmente muita dificuldade em produzir vídeos, em compartilhar. É, eu já sou das antigas, né? Já sou do tempo das antigas, já estou deixando a minha juventude para trás. Então, a tecnologia atual, eu estou tendo que acompanhar, né? Então, para mim, é muito complicado, né? Fazer vídeos não é fácil como para um adolescente hoje pegar o seu telefone e fazer vídeos e postar um monte de coisas nas redes sociais. Então, a gente precisa meditar nesse assunto. Qual é o motivo? Qual é a razão?
E eu vou passar para vocês agora o conceito. O que significa mentor? Significa aquele que conduz a mente. Mentor é aquele que conduz a mente. O nome deriva de menos, decisão, mente, vontade, espírito. Ou seja, o mentor é aquele que conduz a mente, a vontade e o espírito. Mentor é diferente de conselheiro. Mentoria é diferente de aconselhamento. Eu vou te explicar por quê. Porque o conselheiro, ele ouve, analisa e dá um conselho. Ele apresenta algumas palavras e a pessoa segue o conselho se quiser. Já o mentor, ele transmite a mensagem por meio de um treino mental e faz com que a pessoa execute o que foi comunicado a ela, tá? Então, ele não te deixa, o mentor não te deixa uma opção de, não é um conselho, tá? Não é um aconselhamento. Ele transmite a mensagem para que seja executada, tá? Agora, eu vou passar brevemente a parte do mentoring. Mentoring é qual é a origem, como que isso começou. Então, primeiro se começou falando do termo, o termo mentor. Então, a origem do mentoring está na literatura Odisseia, de Homero, e na obra narra a saga de Odisseu, o rei de Ítaca, e saiu para lutar na guerra de Troia. Ele indicou um velho amigo chamado Mentor, o nome dele era Mentor, tá? Como guardião do seu filho Telêmaco e da família real. Mas existem evidências de que o mentor fracassou na missão que Odisseu lhe delegou. Ele não executou a missão como deveria, não exerceu para Telêmaco os papéis de conselheiro, de guia, de uma forma geral, não protegeu a família de Odisseu, tá? Então, esse é o início da história, tá? Bem a origem da história. Agora, a origem da palavra mentor. O uso da palavra mentor está ligado às obras, às aventuras de Telêmaco, tá? Então, depois dessa história, foi feita uma obra chamada As Aventuras de Telêmaco, do francês François, não sei o nome porque eu não tenho conhecimento de francês, é muito difícil, mas o nome dele é François alguma coisa, publicada em 1699, tá? E depois eu vou aprender com um professor de francês, eu vou procurar saber, porque a gente precisa aprender. Então, existia uma pessoa nessa história, As Aventuras de Telêmaco, que era um tutor, né? E popularizando-se a história, né? Porque ela estava ligada à história que eu já falei para vocês, da Guerra de Troia, Odisseia. Então, com a popularidade, a palavra mentor passou a ser utilizada em francês e inglês como um substantivo comum. Então, foi a primeira vez que a palavra mentor foi usada como substantivo comum em francês e em inglês no século XVIII. Tá? Foi nessa obra. E foi graças a essa obra, por causa dessa obra, As Aventuras de Telêmaco, que popularizou esse termo como um substantivo, que as modernas versões dessa palavra foram estabelecidas. Então, essa palavra mentor, em várias línguas, começou a se espalhar pelo mundo. Tá? A palavra mentor entrou para os dicionários de francês e inglês
como um sinônimo de conselheiro sábio, além de protetor e financiador. Ela não era uma palavra originalmente dessas línguas. Ela foi adicionada como empréstimo linguístico, é uma palavra que não pertence à língua, então ela entra para a língua, ela passa a entrar para a língua, entrando para os dicionários, numa versão naquela língua, tá? Com um sotaque para aquela língua, tá? Então, passando a ser, a ter um significado de conselheiro, sábio, além de protetor e financiador, tá? Então, esse conselheiro, esse sábio, vamos dizer assim, está ligado a finanças, tá? Então, só para vocês entenderem o que é a origem da palavra mentor e do mentoring. Aí vai entrar a história do mentoring, tá? A história do mentoring. O mentoring não é uma ideia nova. Então, a gente precisa entender que tudo teve início com o termo mentor, que teve início a partir da história de Homero, e disse que o uso moderno do termo vem da obra do escritor francês que eu mencionei para você, o François. Ele escreveu aquela obra As Aventuras de Telêmaco e utilizou a palavra mentor, que era o nome da pessoa original da história Odisseia, como um substantivo, tá? Naquele livro. E aí começou a popularizar o uso da palavra mentor em várias línguas, tá? Anteriormente, na mitologia hindu, há referências a reis eruditos bem-sucedidos que consideram certos indivíduos como seus mentores, separados de professores ou gurus, tá? Professores no hinduísmo e gurus são uma coisa, e mentores são outras pessoas, outro tipo de coisa, tá? Mas a palavra mentor vem da mitologia hindu, vem do hinduísmo, tá? No século XX, essa palavra se popularizou nos Estados Unidos e se difundiu por todo o mundo, tá? Então a gente precisa entender a origem da coisa. Agora, vamos falar sobre a parte hindu, né? Porque tudo começou lá no hinduísmo. Existe um épico indiano chamado Mahabharata, que fala de um grande guerreiro e líder que considerava Krishna como seu mentor. Então essa palavra ela está muito presente nos escritos hindus, tá? Krishna ajudava o seu líder, seu guerreiro, a entender o mundo real, a tomar decisões sábias em pontos chaves da sua vida, e estava sempre lá para ajudar, né? E na história da Grécia, a gente tem também essa menção a essa palavra. Alexandre o Grande considerava Aristóteles, por exemplo, seu mentor. Então, a gente tem menções, tá? Porque o hinduísmo é muito antigo, tá? É tão antigo quanto a cultura grega. E ali na cultura grega, nos escritos gregos, também existem menções a essa palavra mentor. Agora, nos sistemas de ensino, a gente tem o seguinte: historicamente, o significado de mentoria é a tradição guru-discípulo, praticada no hinduísmo e no budismo. Então, a gente tem no hinduísmo e no budismo uma tradição que vem do guru para o discípulo, e isso é chamado de mentoria. Guru é um líder espiritual
que leva o discípulo com instruções, vamos dizer assim, tá? Mas esse sistema, ele é diferente. O sistema guru-discípulo, ele é diferente daquele que é praticado no judaísmo rabínico, por exemplo, e na igreja cristã. Porque a igreja cristã e o judaísmo rabínico, eles têm similaridade no sistema de aprendizado. As similaridades estão ligadas à guilda medieval, tá? A guilda medieval é um sistema que trabalha com associação formada por mestres, oficiais e aprendizes ou discípulos. Então, o conjunto dessas pessoas, a associação dessas pessoas, mestres, oficiais e aprendizes ou discípulos, foi chamada depois, anos depois, de guilda medieval, tá? Mas a guilda medieval deriva do sistema de ensino do judaísmo rabínico e que depois foi transmitido o mesmo sistema de ensino à igreja cristã, tá? O que não acontece na tradição guru-discípulo, é um sistema diferente, tá? Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Por que é um sistema diferente? Como eu já mencionei, mentor é aquele que conduz a mente, tá? Então, no sistema do judaísmo rabínico, na igreja cristã, não existe uma crença de que alguém possa conduzir a mente de outra pessoa, tá? A interferência na mente de outra pessoa não é aceito nesse sistema de ensino do judaísmo rabínico nem da igreja cristã, tá? Apesar disso, vamos fazer um paralelo bíblico com o passado e com o que está acontecendo hoje no século XXI. O sistema de discipulado da igreja cristã e do judaísmo rabínico não participou desse segmento histórico, como eu já falei. Então, historicamente, o sistema em si não deriva, tá? Não vem deles, não vem do mentoring, não vem de mentor. Não houve influência do processo de mentoring nem no judaísmo, nem na igreja cristã até o século XX. A igreja cristã herdou o sistema de ensino do judaísmo, tá? Que é o rabino, mestre, professor e o Talmud. O Talmud é o discípulo ou aprendiz, tá? Não há função de mentor na Bíblia, tá? Não há função de mentor na Bíblia. Isso é muito importante deixar claro. Se houver, foi erro de tradução. Claro, erro de tradução. O que a gente tem na Bíblia é mestre. Essa palavra antigamente não existia, então não há como ela ser traduzida, ela teria que ser adicionada como empréstimo, tá? Não existe ministério de mentor na Bíblia, se você procurar também, não existe. Existe ministério de ensino, mas não de mentor, tá? Na Bíblia, nós não encontramos referência a essa palavra mentor e nem mentoring, tá? O ministério que a Bíblia, que a escritura original se refere é ao ensino. Ao ensino, a gente vai encontrar ali rabinos, a gente vai encontrar ali mestres, referência a mestres, tá? E na Bíblia nós encontramos referência ao discípulo, discípulos, aprendizes, professores, mestres, tá? Que fazem parte do que a gente chama de ministério de ensino, tá? Para fechar, hoje, infelizmente, esses valores e essa originalidade está se perdendo, né? E estão aceitando ultimamente, dentro dos ministérios cristãos, dentro até mesmo das congregações, dentro do judaísmo, esse termo mentor e mentoring, tá? E a doutrina em si do mentoring e a técnica
né, a estratégia do mentoring, tá? Então, aqui eu não estou falando para empresas, porque quando a gente fala para empresas é uma coisa. Então, você está ali pensando em ganhar dinheiro, tá? Você está pensando em empresa, está pensando ali em ganhar dinheiro, está pensando em lucrar. Agora, esse tipo de coisa a gente deve parar para meditar, para pensar, tá? Para orar. Estou falando para pessoas que preferem seguir a Bíblia, tá? Deixo bem claro isso, que dizem: "Ah, eu vou seguir a Bíblia, eu quero seguir a Escritura, eu quero restaurar o caminho, né? Eu quero sair do sistema." Tem gente que fala assim: "Eu quero sair do sistema", mas esse sistema aí não dá para seguir, não, e não dá para propagar, tá? Não dá para propagar. A gente tem que parar para prestar atenção no que a gente está fazendo. Bom, fica aqui a mensagem e até o próximo vídeo.